Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com área de uma superfície de revolução, segunda parte. Bora lá! Pessoal, nessa videoaula vamos rever as fórmulas que encontramos na videoaula anterior para calcular a área de uma superfície e em seguida vamos ver alguns exemplos. Então vamos lá! No caso onde f é positiva e tem derivada contínua, definimos a área da superfície obtida pela rotação da curva y igual a f de x no intervalo de a até b em torno do eixo x como a integral definida de 2πy vezes raiz quadrada de 1 mais dy sobre dx ao quadrado dx no intervalo de a até b. Agora, se a curva é descrita como x igual a g de y, onde y está no intervalo de c a d, então a fórmula para a área da superfície torna-se a integral definida de 2π x vezes a raiz quadrada de 1 mais dx sobre dy ao quadrado dy no intervalo de c a d. Vamos ver um processo para nos ajudar a memorizar essas fórmulas. Aqui nós temos o seguinte. No primeiro gráfico, nós temos a nossa curva y igual a f de x, que foi girada em torno do eixo x, então vamos obter esse seguinte sólido. Como calcular a área da superfície desse sólido? Observe que se pegarmos um ponto na nossa curva xy e em seguida traçarmos uma circunferência, observe que o raio dessa circunferência é y. Então, temos que a área da nossa superfície, quando pegamos a nossa curva e obtemos uma rotação em torno do eixo x, vamos ter que essa área é igual à integral de 2π y ds. É óbvio que é uma integral definida, né? Aqui é apenas para memorizar a fórmula. Então, temos 2πy, que é o comprimento da nossa circunferência, ds, onde esse ds pode ser raiz quadrada de 1 mais dy sobre dx ao quadrado dx, ou raiz quadrada de 1 mais dx sobre dy ao quadrado dy. Isso vai depender de quem você vai pegar para ser sua função. Se sua função for y igual a f de x, ou seja, vocês vão usar a primeira fórmula, né? Porque aqui temos o dy sobre o dx. Agora, se você for pegar x igual a g de y, é interessante que você já use o segundo ds, né? Pois aqui temos a derivada de x em relação a y. Então, a ideia é essa. Temos também a nossa curva x igual a g de y, que foi girada em torno do eixo y. Observe que se pegarmos um ponto na nossa curva xy e em seguida traçarmos uma circunferência, vamos obter aqui um raio x. Assim, vamos ter que a fórmula para calcular a área da superfície vai ser o quê? A integral de 2π x ds. A mesma ideia, esse ds vocês podem usar o primeiro aqui ou o segundo. Vai depender de quem vocês forem pegar para ser a sua função. Se sua função for y igual a f de x, é interessante que vocês usem a primeira. Se sua função for x igual a g de y, é interessante que vocês usem a segunda. Mas ok, essa fórmula é apenas para lembrarmos das fórmulas que acabamos de apresentar. Exemplo 1. A curva y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, onde x pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1, é um arco do círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Calcule a área da superfície obtida pela rotação da curva em torno do eixo x. Ok, uma observação, né? A superfície é uma porção de uma esfera de raio igual a 2. Então, nós vamos pegar apenas parte aqui da nossa curva, né? Pois o x está no intervalo de menos 1 a 1, beleza? E ao girarmos essa curva em torno do eixo x, vamos ter parte dessa esfera, né? Então, um primeiro passo aqui, pessoal, é pegarmos um ponto na nossa curva xy. Beleza. Em seguida, vamos traçar uma circunferência nesse ponto. Então, vamos obter uma circunferência aqui, de tal forma que o raio dessa circunferência é y. Então, lembrando, né?
vamos usar a seguinte fórmula para calcular a área da superfície, que vai ser S igual à integral de o comprimento da circunferência 2πy vezes ds. E aqui, pessoal, o nosso ds é aquele que envolve o dy sobre dx, pois a nossa curva é y igual a f de x, ou seja, y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Beleza. Um dos primeiros passos, né, nós temos que descobrir quem é o dy sobre dx, ou seja, a derivada de y em relação a x. Então, observe que a nossa função é y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar meio, né? É como se fosse 4 menos x ao quadrado elevado a meio. Então, vamos usar a regra da cadeia aí, né? Fica meio vezes 4 menos x ao quadrado, isso elevado a menos meio, vezes a derivada do que está lá dentro, né? Que no caso é menos 2x. Beleza. Isso pode ser reescrito como? Vamos simplificar ali um 2 com 2, né? Vamos ter menos x sobre a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. E, assim, a nossa área da superfície vai ser a integral definida de 2πy vezes a raiz quadrada de 1 mais o nosso dy sobre dx ao quadrado, dy sobre dx ao quadrado, aqui vezes dx. Isso no intervalo de menos 1 a 1. Então, vamos resolver essa integral no próximo slide com mais espaço. O próximo passo é substituir as informações que encontramos na nossa integral definida. Então, nós temos o seguinte, o 2π aqui pode vir para a frente da integral, então temos que o y é raiz de 4 menos x ao quadrado, beleza, vezes a raiz quadrada de 1 mais o dy sobre dx é o menos x sobre raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, isso tudo aqui, né, ao quadrado dx. Beleza. Então, reescrevendo isso daqui, nós vamos ter 2π, lembrando que a integral é definida no intervalo de menos 1 a 1. Então, fica 2π vezes essa integral de raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, vezes. Então, observe que aqui vamos ter a seguinte raiz, né? 1 mais x ao quadrado sobre, a raiz aqui cancela, né? Então, fica 4 menos x ao quadrado. Isso dx. Uma observação, né? Obs. Essa raiz aqui, 1 mais x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado, ela pode ser reescrita como, tirando o MMC aí, né, fica 4 menos x ao quadrado, no numerador 4 menos x ao quadrado, isso mais x ao quadrado, esse x ao quadrado cancela com menos x ao quadrado, então vamos ter raiz de 4 no numerador, que dá 2, então fica, isso aqui vai ser igual a 2 sobre a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Beleza, então reescrevendo a nossa integral, nós vamos ter 2π, a integral, novamente, né, é definida e é no intervalo de menos 1 a 1, então fica 2π vezes a integral definida, né, no intervalo de menos 1 a 1, vou colocar aqui de uma vez, da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, essa outra raiz aqui nós acabamos de ver que vai ficar 2 sobre raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, isso daqui vezes dx. Essa raiz cancela com essa raiz, o 2 pode vir para fora, então fica 4π vezes a integral definida de menos 1 até 1 de 1 vezes dx, ou seja, dx. Então, integrando esse carinha, né, nós vamos ter o quê? 4π, né, vezes x, isso no intervalo de menos 1 a 1. Então, isso aqui fica 4π vezes 2, né? 1 menos o menos 1. Fica 2, então. A resposta vai dar 4π vezes 2, 8π, que é a nossa resposta. Então, exercício resolvido. Exemplo 2. O arco da parábola y igual a x ao quadrado de 1 e 1 a 2 e 4 é girado em torno do eixo y. Ok? Calcule a área da superfície resultante. Então, beleza, nós temos a nossa curva y igual a x ao quadrado do ponto 1 e 1 ao ponto 2 e 4. Girando essa curva em torno do eixo y, obtemos esse seguinte sólido.
A ideia agora é calcular a área da superfície desse sólido. Então, vamos fazer no seguinte passo. Nós vamos pegar um ponto nessa curva, um ponto x e y. Vamos traçar uma circunferência nesse ponto. Beleza. Observe que o raio dessa circunferência é x. Então, só para lembrarmos, né, qual fórmula vamos usar, S vai ser a integral, lembrando que é a integral definida, mas aqui é só para lembrar da fórmula 2π, o comprimento da circunferência, né, 2πr, o r no caso é o x, vezes ds. O ds vai depender de quem vamos pegar para ser a nossa função, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer duas soluções aqui. Solução 1. Tá? Se pegarmos a função, por exemplo, y igual a x ao quadrado, poderíamos pegar também, né, x igual a raiz de y. Mas aqui estamos pegando uma função y igual a f de x, onde o f de x é o x ao quadrado. Então, nós vamos ter que o dy sobre dx vai ser igual a 2x. Tranquilo, né? Assim, nós temos que S é igual a integral. Observe, pessoal, se estamos trabalhando ali com dx, né, o dy sobre dx, o nosso ds no final é em relação ao dx, né? Então, na integral definida, vamos olhar para o eixo x. Aqui o intervalo vai ser então de 1 a 2, beleza? Vamos ter 2πx vezes o nosso ds, que vai ser raiz quadrada de 1 mais dy sobre dx ao quadrado. Então, vai ficar 2x ao quadrado, que dá 4x ao quadrado. Isso daqui, dx. Beleza, agora basta resolver essa integral, né? Nós vamos ter, então, o 2π pode sair aqui, fica 2π vezes a integral definida de x vezes raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado dx, no intervalo de 1 a 2. Vamos fazer uma substituição, né? Usar a regra da substituição. Por exemplo, fazendo u igual a 1 mais 4x ao quadrado, o nosso du vai ser 8x dx. Beleza. Como a integral é definida, nós temos que olhar o intervalo de integração, né? Quando x é 1, nós temos que o u vai ser quanto? Substituindo lá no 1 mais 4x ao quadrado, vamos ter 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, u é 5. Beleza. Quando x for 2, por exemplo, nós vamos ter o quê? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. Então, u é 17. Assim, a nossa integral pode ser reescrita como 2π vezes a integral definida. Observe, pessoal, que o x dx é du sobre 8. Então, o 8 já vou tirar aqui do nosso integrando, né? Fica a integral de raiz daquele carinha, 1 mais 4x ao quadrado é u. Então, fica a raiz quadrada de u vezes du. Agora, o intervalo aqui muda, né? Vai ficar de 5 a 17. Beleza, resolver essa integral não tem muito segredo, né? Raiz quadrada de u. Aqui eu já vou colocar a resposta da nossa integral, depois vocês conferem lá, tá? Isso aqui vai dar π sobre 6 vezes 17 vezes raiz de 17 menos 5 vezes raiz de 5. Beleza, a resposta é essa. Pessoal, vamos resolver esse mesmo problema, só que agora de um jeito um pouco diferente. Vamos lá. Aqui nós temos o mesmo exemplo, só que nós vamos usar o outro ds, tá? Então, por exemplo, usando agora a função x igual a raiz de y, nós temos que o dx sobre dy, ou seja, estou derivando x em relação a y, vai ser o quê? Raiz de y é y elevado a meio. Então, vai ficar meio vezes y elevado a menos meio, né? Então, isso ainda pode ser reescrito como 1 sobre 2 vezes raiz de y, aqui no denominador, tá? Então, ok. Assim, nós vamos usar a seguinte fórmula. Lembra lá, pessoal, que a nossa área da superfície, né, esse aqui é um jeito de memorizar, né? Vai ser igual a integral de 2πx ds, né? Então, esse ds agora nós vamos fazer de forma diferente, né? Então, vamos ter que a área da superfície é igual à integral definida. Aqui nós estamos olhando para o y, para o eixo y, né? Então, vai ser do intervalo de
1 a 4. Então, a integral definida de 1 a 4 de 2πx, e o nosso ds vai ser raiz quadrada de 1 mais. Aqui é o dx sobre dy ao quadrado, né? Então, fica 1 sobre 4y. Beleza, aqui dy. Então, observe, né, que nessa segunda solução, a nossa função é x igual a raiz de y, ou seja, é x igual a g de y. Então, o ds que nós estamos usando é o outro. Isso vai depender da função que nós vamos usar, tá? Então, aqui pode ser reescrito como o 2π pode sair do integrando. Então, fica a integral definida de 1 a 4. O nosso x, pessoal, é quem? É raiz de y, né? Então, fica raiz de y vezes raiz de 1 mais 1 sobre 4y. Ainda pode ser reescrito como, tirando o MMC ali, né, o numerador vai ficar 4y mais 1. E no denominador, nós vamos ter o quê? Raiz de 4y. Raiz de 4 é 2, né? Então, eu posso tirar o 2 aqui. E aqui fica raiz de y. Isso, dy. Essa raiz cancela com essa raiz, né? Esse 2 com esse 2. Então, temos π vezes a integral definida ali no intervalo de 1 a 4 de raiz quadrada de 4y mais 1 dy. Aqui vocês podem fazer, né, usar a regra da substituição. Não vai ter muito segredo. Vocês vão encontrar a mesma resposta da solução 1, né, que vai ser π sobre 6 vezes 17 raiz de 17 menos 5 raiz de 5. Beleza, pessoal? Então, vamos para um próximo. Exemplo 3. Ache a área da superfície gerada pela rotação da curva y igual a e elevado a x, onde x pertence ao intervalo fechado de 0 a 1, em torno do eixo x. Então, aqui eu já coloquei um esboço que vai nos ajudar, né? Nós temos o eixo y, o eixo x, nós temos a nossa curva y igual a e elevado a x, aqui o x em 0, aqui o x em 1, beleza. Então, a região que nós temos é essa daqui. Ao girarmos em torno do eixo x, vamos obter esse seguinte sólido, né? Então, primeiro passo, pegar um ponto na curva y igual a e elevado a x. Peguei um ponto aqui, xy. Beleza? Então, vamos encontrar uma circunferência passando por esse ponto. Observe que o raio aqui é y. Então, a fórmula que vamos usar vai ser a integral de 2πy ds. Esse ds vai depender de quem vamos pegar para a nossa função. No caso aqui, é mais viável que a gente fique com y igual a e elevado a x. Então, né, nós temos, começando aqui o primeiro passo, y igual a e elevado a x, e o nosso dy sobre dx é o próprio e elevado a x. Beleza. Então, segundo passo, vamos para a fórmula, né? A área da superfície é calculada pela integral definida ali de 0 a 1, olhando para o eixo x, 2πy vezes a raiz de 1 mais o dy sobre dx ao quadrado, ou seja, o e elevado a x ao quadrado. Isso dx. Reescrevendo a nossa integral, nós temos o quê? O 2π pode sair aqui, né, do integrando, então temos 2π vezes a integral definida de y, só que y é elevado a x, vezes a raiz quadrada de 1 mais e elevado a 2x dx no intervalo de 0 a 1. Para resolvermos essa integral, vamos fazer a seguinte substituição. Fazendo aqui u igual a e elevado a x, nós temos que du é igual a e elevado a x dx. Beleza. Observe que é uma integral definida, né? Então, para x igual a 0, nós temos que o u vai ser igual a e elevado a 0 dá 1. Então, u é 1. E para x igual a 1, o u é igual a e. Beleza. Então, o nosso S vai ser o quê? 2π vezes a integral definida de e elevado a x dx é du. Né? E na raiz ali temos raiz quadrada de 1 mais e elevado a 2x. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado
e elevado a x dx é du. Então, precisamos resolver essa integral, lembrando que aqui no intervalo de 1 a e. Beleza, vamos para o próximo slide. Pessoal, o objetivo agora é resolver essa integral. Só que essa integral não é simples. Eu vou fazer alguns passos para ajudar na resolução dessa integral. Então, nós vamos ter o quê? A integral definida de raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado du, nós vamos ter que fazer uma outra substituição. Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Vocês podem lembrar lá da substituição trigonométrica ou fazer aqui de forma um pouco mais rápida, né? Fazendo u igual a tangente de θ, né? Porque 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Então, podemos tirar da raiz e isso vai nos ajudar, né? No nosso caso aqui, o du vai ser o quê? Secante ao quadrado de θ dθ. Beleza, né? Temos que mudar o intervalo de integração, né? Então, para u igual a 1, nós vamos ter o quê? 1 igual a tangente de θ significa que o θ é i sobre 4. Beleza. Agora, u igual a e, isso implica, né, que o nosso θ vai ser o quê? O θ vai ser arco tangente de e. Arco tangente de e, para simplificar, vamos chamar, por exemplo, de alfa, só para colocar nas nossas contas, tá? Então, o S vai ser igual ao quê? 2π vezes a integral, agora o intervalo muda, né? Vai ser de π sobre 4 a alfa, lembrando que o alfa é arco tangente de e, ok? Aqui vamos ter o que então? 1 mais tangente ao quadrado de θ, o du, no nosso caso, é secante ao quadrado de θ dθ. Essa raiz aqui, pessoal, aqui dentro vai dar secante ao quadrado de θ. Dentro da raiz fica secante de θ. Então, nós vamos ter 2π vezes a integral definida, né, de π sobre 4 a alfa, o intervalo de integração. Secante de θ vezes secante ao quadrado de θ dá secante ao cubo de θ dθ. Aqui, para resolver essa integral, teríamos que usar a integração por partes, né? O u se chama de secante de θ, o dv, por exemplo, secante ao quadrado de θ. Não vou resolver, tá? Vocês vão encontrar a solução dessa integral na aula 11, segunda parte, exemplo 8. Então, já vou colocar a resposta aqui para vocês. Isso aqui vai ficar o quê? 2π vezes meio. Vamos abrir aqui nosso cochete. Vai ficar secante de θ vezes tangente de θ mais ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ, fecha o módulo, isso daqui, né, no intervalo de π sobre 4 a alfa. Então, agora, né, usando o teorema fundamental do cálculo, vamos ter o quê? Vamos ter π aqui do lado de fora, né? Isso aqui fica secante de alfa vezes tangente de alfa mais ln do módulo de secante de alfa mais tangente de alfa. Isso tudo aqui, né? Isso tudo aqui menos, esqueci de fechar o módulo, menos o quê? Secante de π sobre 4 é 1 sobre cosseno de π sobre 4, ou seja, é 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Simplificando, isso vai dar raiz de 2. Beleza. Tangente de π sobre 4 nós sabemos que é 1, então aqui vai ficar raiz de 2, né? Menos, né, ln de secante de π sobre 4 mais tangente de π sobre 4. Então, isso aqui vai ficar o quê? Raiz de 2 mais 1, né? Isso aqui é positivo, então podemos tirar o módulo. Beleza, vamos fechar aqui e vamos para o próximo slide. Pessoal, agora dando continuidade, nós temos que lembrar que alfa é igual a secante de e. Beleza. Então, nós temos o seguinte, temos que tangente de alfa vai ser igual a quem? Tangente da arco tangente de e é o e. Ok? E sabemos, né, que secante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Ou seja, isso daqui é igual a
1 mais e ao quadrado, né? Visto que tangente de alfa é igual a e. Beleza. Assim, o nosso S vai ficar igual a π, né, vezes secante de alfa vai ser o quê? Raiz quadrada de 1 mais e ao quadrado. Beleza. Tangente de alfa é e, mais ln do módulo de secante de e vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 1 mais e ao quadrado. Mais quem que é tangente de alfa? E. Beleza, fechamos o módulo. Aqui menos raiz de 2, menos ainda o, vamos colocar aqui, né? ln de raiz de 2 mais 1. Então, essa é a resposta da nossa integral. Deu um pouco mais de trabalho, né? Pessoal, então é isso. Os slides dessa videoaula foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima.